Na Idade Média, a arte não foi criada para ser bonita. Ela foi criada para causar medo. Quando olhamos pinturas medievais hoje, muitas parecem estranhas, perturbadoras, quase amaldiçoadas. Rostos deformados, criaturas grotescas, olhos vazios e cenas que parecem saídas de um pesadelo. Mas existe um motivo para isso. E talvez a verdadeira pergunta não seja por que a arte medieval era assustadora, mas sim por que ela precisava ser. Durante a Idade Média, a Europa era dominada pelo medo constante. Guerras, fome, doenças e morte faziam parte da vida cotidiana. A maioria das pessoas não sabia ler. Então, a arte virou uma espécie de linguagem universal. As pinturas nas igrejas não existiam apenas para decorar. Elas serviam para ensinar e controlar. O objetivo era simples: mostrar o que aconteceria com quem desafiasse Deus. E foi assim que nasceram algumas das imagens mais perturbadoras da história. Demônios devorando pessoas, corpos queimando eternamente, criaturas híbridas entre humanos e animais, rostos distorcidos representando pecado, sofrimento e condenação. Para nós parece exagero, mas para alguém vivendo no século XIII, aquilo era real. As pessoas acreditavam que o inferno existia literalmente abaixo delas e que qualquer pecado poderia levá-las para um sofrimento eterno. A arte medieval era uma arma psicológica. Quanto mais assustadora a imagem, maior o impacto emocional. E isso explica por que muitas obras daquela época parecem tão sombrias. Um dos maiores exemplos disso é Hieronymus Bosch. Suas pinturas parecem visões de outro mundo. Criaturas impossíveis, torturas bizarras e paisagens que lembram um sonho febril. Na obra The Garden of Earthly Delights, o paraíso, a humanidade e o inferno são retratados de forma quase perturbadora. No inferno criado por Bosch, instrumentos musicais viram objetos de tortura. Corpos humanos se misturam com monstros, e o caos domina cada detalhe da pintura. O mais assustador é que aquilo não era fantasia, era um aviso. Outro detalhe curioso é que muitos artistas medievais nunca tinham estudado anatomia humana. Por isso corpos pareciam desproporcionais, rostos tinham expressões estranhas e olhos pareciam mortos. Mas isso acabou criando uma estética involuntariamente assustadora. As figuras não pareciam humanas, pareciam espíritos observando você. Além disso, o conceito de beleza na época era diferente. Hoje valorizamos realismo e harmonia. Na Idade Média, o simbolismo era mais importante que a aparência. Um personagem maior significava poder. Um rosto deformado podia representar corrupção espiritual. A escuridão representava pecado. Nada estava ali por acaso. Até mesmo as criaturas bizarras tinham significado religioso. Muitas eram inspiradas em passagens bíblicas, lendas locais e no medo do desconhecido. E existe um motivo pelo qual essas imagens ainda causam desconforto hoje. O cérebro humano reconhece quando algo parece quase humano, mas não completamente. Isso cria uma sensação chamada Vale da Estranheza. Uma reação psicológica que gera desconforto diante de rostos ou corpos distorcidos. E a arte medieval está cheia disso. Olhos grandes demais, sorrisos sem emoção, movimentos rígidos, expressões vazias. É como olhar para algo humano, mas errado. E talvez seja exatamente isso que torna essas obras tão fascinantes séculos depois. Porque elas não mostram apenas arte. Elas mostram medo. Medo da morte, do inferno, do pecado, do fim do mundo. A arte medieval era o reflexo de uma sociedade vivendo constantemente entre fé e terror. E quanto mais assustadora a pintura parecia, mais poderosa ela se tornava. Talvez seja por isso que essas imagens ainda nos perseguem até hoje. Porque, no fundo, elas foram feitas para isso.